Quero te convidar para ficar de pé, abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos estar lendo os versos de 1 ao 3, repetindo Mateus 16, versos de 1 ao 3, já estaremos lendo. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Quero falar hoje sobre alguns sinais que nos indicam a proximidade do fim. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, rogamos que a Tua palavra, que é poderosa, que é viva, eficaz, esteja trabalhando em nosso coração nesta noite. Pelo Teu Espírito, vem abençoar a todos os Teus filhos. Todos quantos, Senhor, estarão ouvindo esta palavra aqui e em outros lugares. Que a bênção do Senhor esteja com cada um. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Podeis sentar. Preste atenção. A maioria das pessoas deste mundo não querem, preste atenção, não estou dizendo não podem, estou dizendo elas não querem acreditar na Bíblia. Nós não fazemos ideia da profundidade de distanciamento, de incredulidade, de cegueira que o mundo está vivendo. Então, repetindo, a maioria das pessoas deste mundo não querem acreditar na Bíblia. Milhões de pessoas estão fazendo de tudo para evitar Deus. Em quem ou em que eles creem então? Será que eles creem em si mesmos? Será que a maioria dessas pessoas que fogem, que não querem Deus, que evitam Deus, acreditam que a ciência os salvará? Ou será que eles não creem em nada e estão tocando a vida, pensando, não importa, dê onde der, vou tocando, aconteça o que acontecer, não estou nem aí? Acho que todas essas avaliações são válidas e cada uma delas se aplica a casos e a mais casos. Há poucos dias atrás, a famosíssima cantora Madonna esteve no Rio de Janeiro. 1,5 milhão de pessoas foi vê-la, foi idolatrá-la. Ao mesmo tempo em que aquele show de luzes, de moralidade e de gestos sensuais, e uma senhora de 65 anos, devia estar cuidando dos netos já, estava ali vestido de forma leviana, sensual. Enquanto eles faziam aquele show de luzes e de tudo isso, já havia milhares de pessoas ali no sul sofrendo com esta calamidade. Mas aqui no Brasil e até em outras partes do mundo, a coisa funciona dessa forma. Quando a pandemia estava começando no final de 2019, que de fato a pandemia começou, ela já estava em mais de um país, em uns 3 países já ou mais. Eles
simplesmente isolaram todas as notícias que diziam respeito ao perigo de uma pandemia para protegerem o carnaval. E quando o carnaval passou, a contaminação já estava quase no mundo inteiro. Ou seja, tiveram que proteger uma festa da carne sensual, porque ela vale mais do que vidas, vale mais do que a preservação das pessoas. Da mesma forma foi o show desta cantora. Exatamente ao mesmo tempo, as duas coisas aconteciam. Por que aconteciam? E não devia ter acontecido. Primeiro porque era um show com... A primeira palavra dessa cantora, antes dela começar a cantar, quando ela se apresenta para a multidão que está frenética ali, adorando praticamente a ela diz assim: eu só sei falar palavrões. Primeira coisa que ela falou. E todo mundo vibrou, é claro. E a partir daquele momento, seguiu-se um show de sensualidade, coisas inúteis. Aquela situação, esse quadro todo, tinha que ser mantido ali, tinha que ser preservado, tinha que ser sustentado por um silêncio omisso e covarde da emissora que transmitia aquele evento, porque corria alguns milhões de reais naquela situação. Em outras palavras, o mundo é gerido pelo Deus Mamon, o Deus chamado dinheiro, riquezas. E empresas escrupulosas como essa rede de televisão sensual, espírita, ocultista, faz qualquer coisa para preservar seus direitos de transmissão, e não devia. Por quê? Porque aquele tipo de show que foi feito em céu aberto, publicamente, tinha que ser um evento fechado para adultos e jamais ser transmitido por uma televisão aberta que entra no lar de todo mundo, que crianças e jovens e qualquer tipo de pessoa pode ligar e ver. Isso tinha que ser de assinatura para adultos, canal fechado, porque quem gosta disso que vai ver. Mas não expor a família brasileira, não expor as pessoas de bem, as crianças e os adolescentes, que de uma forma ou de outra, às vezes acaba sendo atraído para isto. O mundo aplaudiu, vibrou, gritou, idolatrou, enquanto outros morriam. O mundo está muito pior do que você pode imaginar. Há 2 dias atrás, uma cantora e atriz desta mesma emissora contava sobre a sua trajetória de sucesso, e enquanto ela falava das coisas que ela superou, que ela venceu, que ela conseguiu passar e superar e se tornar importante, famosa, à medida que ela falava, a gente percebia o tanto que ela evitava a todo custo de atribuir qualquer daquele sucesso que ela dizia que tinha, estava tendo. Ela evitava de atribuir isso a Deus, o tempo todo. Mas de repente ela disse assim, quando chegou na área da família, dos filhos, aí ela ficou um pouco mais branda e disse: meus filhos. Quem entrevistava ela perguntou, né? E filhos e netos? Já tem netos? Ela disse: meus filhos, os meus filhos são maravilhosos. E eu pensei, agora ela quebrantou um pouco o coração ao pensar nos filhos. Vamos ver o que ela vai dizer. Ela deve agora dizer algo que atribua a Deus qualquer uma gratidão. Ela diz: os meus filhos são um presente. Aí eu disse: agora sai. Ela, olhando para a câmera, disse: é um presente do astral. Miserável, cega, pobre, nua. O astral, o que é o astral? Deve ser um demônio,
porque Deus nunca foi astral. Deus é uma pessoa, um ser amável, que deve ser respeitado, deve ser querido, deve ser adorado, deve receber carinho, deve receber nosso aplauso, nossa adoração. É que essa palavra astral está ligada exatamente às seitas que esta emissora gosta de promover. E o seu elenco todos seguem a filosofia da casa que eles servem. É uma casa do paganismo, da idolatria, da feitiçaria. Este é o mundo em que nós estamos vivendo. É isso que comanda o mundo, é isso que está fazendo, né, em termos bem modernos, bem humanos, está fazendo a cabeça, está trabalhando na mente do povo, na maioria das situações. O mundo está fazendo questão de excluir Deus de toda a sua vida. Esta é a verdade. Porém, tem um detalhe. O que vai acontecer com este mundo que exclui Deus? O que vai acontecer com esse mundo que evita Deus como se Deus fosse alguma coisa nociva, incômoda? Evita a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro perigoso. O que vai acontecer com este mundo? As calamidades estão chegando. A rede está se fechando em torno dos moradores da terra. Muitas vezes os esforços humanos parecem que dão uma ideia de que eles são suficientes para resolver os problemas da humanidade. A tecnologia, os novos inventos, o progresso na medicina, a energia nuclear, a educação, o controle da economia e outros conhecimentos científicos parecem ser, na mente de muitos, a garantia de que a paz permanente será alcançada muito breve. Porém, ninguém se engane. A Bíblia diz: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5, 3 e 4. As calamidades que vemos no Brasil e em outras nações do mundo são avisos, são advertências para que o homem se arrependa. Ainda não é o fim, porque quando o fim chegar, a destruição será repentina e ninguém escapará. De modo nenhum escaparão. O temor e a cova e o laço vem sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá, porque as janelas do alto se abrirão, e os fundamentos da terra tremem. De modo, ou de todo, será quebrantado a terra, de todo se romperá, e de todo se moverá a terra, de modo, ou aliás, de todo vacilará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura, e os reis da terra sobre a terra, e serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. Isaías 24, 17 a 22. O profeta disse que a sua profecia seria para depois de muitos dias. E eu informo aos irmãos que já se passaram 2.700 anos desde então. Acredito que estamos nos últimos dias. A humanidade não pode continuar ignorando a palavra do Senhor. Do contrário, ela entrará num beco sem saída, e será tarde demais para se arrepender.
Miqueias disse: então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Qual é a cronologia do fim? Jesus disse que seria possível discernir os sinais dos tempos. Pela manhã, vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? A pergunta de Jesus é retórica. De uma maneira indireta, Jesus está falando: por que vocês conhecem tanto das coisas naturais e não conhecem as coisas espirituais? Por que vocês têm tanta sabedoria para fazer prognósticos e não têm discernimento para ver que os fins dos tempos estão chegando? Existem 6 sinais que são decisivos para o fim. O primeiro sinal é o sinal dos últimos dias. Tem muita gente esperando os últimos dias começar. Irmãos, os últimos dias começaram quando Jesus nasceu. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Os últimos dias começam com a vinda, a encarnação de Cristo. Esta é a marca do início dos últimos dias, que já se estendem por mais de 2000 anos. Este período todo, você fala, mas já passou tanto tempo, pastor? Os últimos dias durariam tanto tempo? Sim, porque eles são uma prova de que Deus é longânimo. Longânimo significa ser paciente, ser bondoso, não querer destruir, não querer que alguém se perca, mas oferecer oportunidade. Nesses 2000 anos, desde aquele dia que Jesus morreu por nós na cruz, Deus abriu um caminho de salvação e está esperando que o homem se volte para Ele. Se Deus tomar uma posição séria e dura agora, como diz as Escrituras, que Ele vai tomar, ninguém pode dizer: não tive oportunidades, não tive tempo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Primeiro grande sinal, os últimos dias que já estão em andamento. Segundo sinal, a era da igreja. Lá em Jerusalém, no primeiro século, quando a igreja estava começando a sua caminhada na terra, Jesus já tinha morrido na cruz, Jesus já tinha sido sepultado, ressuscitado e já tinha subido aos céus. Ficaram os apóstolos, e bem no começo daquela caminhada cristã, os apóstolos reuniram para saber como eles iriam ser guiados, ser orientados pelo Espírito Santo, para pregar, para estabelecer as regras da igreja. E então, naquela reunião em Jerusalém, está escrito: e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez todas essas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. O que Pedro, Tiago, o que esses apóstolos estavam dizendo naquele dia tão remoto?
Lá no início, eles estavam dizendo: começou a era da igreja. Jesus inaugurou a sua igreja. Durante o seu ministério terreno, ele disse que estava edificando. Ele disse: edificarei, era futuro. Quando ele morre na cruz, ali ele funda a igreja, estabelece a igreja. Quando ele ressuscita e sobe aos céus e manda o Espírito Santo, a igreja é inaugurada e entra em atividade. Os apóstolos entenderam isso e disseram: agora Deus vai buscar um povo e vai reunir esse povo como igreja. E ele disse: esse povo virão dos gentios, virão dos judeus, virão de toda parte. Até então isso não era uma coisa muito clara, mas o fato é que eles entenderam. E aí começou o quê? A era da igreja. A era da igreja é tipo um parêntese que Deus abriu em todo esse projeto de redenção. A era da igreja ainda não terminou, mas a era da igreja aponta para o fim. O Senhor estabeleceu a era da igreja em seus dias, e esse período então já se estende por mais de 2 milênios, mas vai terminar. Quando é que a era da igreja vai terminar? A igreja vai ficar aqui para sempre? Não. A igreja está aqui, mas breve ela vai desaparecer deste mundo. Quando o último convertido chegar à igreja, então esta estará completa. Deus tornará a tratar com os judeus. O fim da era da igreja chegará em nossos dias. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Lembra do texto que eu li? Diz que Deus tomaria do meio dos gentios um povo para o seu nome. Esse tempo então é chamado era da igreja, em que Deus está compondo a sua igreja. A maior parte dos membros da igreja não são judeus, são gentios, povos de outras tribos, nações, de outras culturas. A maior parte, nós todos aqui, não conheço ninguém aqui que seja descendente de judeu, somos todos gentios. E a Bíblia diz então: quando tiver entrado a plenitude dos gentios, o Senhor virá para salvar Israel. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. É claro que haverá uma série de eventos que vai colocar Israel no olho do furacão da fúria das nações e do anticristo. Mas o que é importante entender é que a era da igreja está para findar, e ela é um sinal de que os dias finais estão presentes, estão em eminência, estão chegando. Número 3, terceiro sinal da iminência do fim: a destruição de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus profetizou a destruição de Jerusalém não muito depois daqueles dias dele, e isso aconteceu no ano 70 da era cristã pelos exércitos romanos. Desde então a cidade de Jerusalém tem estado em evidência na profecia bíblica. No final agora dos tempos, a cidade de Jerusalém será o estupim da maior guerra, que poderíamos até chamar de a grande e terceira grande guerra mundial. Já tivemos 2 envolvendo as nações do mundo, e há uma em pendência na Bíblia, ela é chamada de a Batalha do Armagedon, que também será chamada a terceira grande guerra mundial. Aonde estará Jerusalém nesse tempo? No centro. Tudo vai acontecer ao redor de Jerusalém. Zacarias profetizou:
Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Zacarias 12. Jerusalém, a destruição de Jerusalém e os eventos que envolvem Jerusalém nesses dias que vivemos é um sinal de que o fim se aproxima. Tudo que você ouvir falar a respeito de Israel e de Jerusalém tem a ver com os últimos dias. Quarto, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O quarto sinal de que o fim se aproxima é a pregação sistemática e mundial do evangelho. Irmãos, aqui entra um fator que não tem mérito humano. Ninguém pode dizer, nós estamos fazendo uma grande obra missionária, porque nós somos apaixonados por missões. Não, Deus está movendo isso, porque quando Jesus disse que o evangelho seria pregado, Jesus não disse assim, se alguém ajudar, se houver uma igreja que importe, se as autoridades permitirem. Jesus disse, este evangelho será pregado. Ele não disse, eu penso, eu quero, eu gostaria. Ele disse, este evangelho será pregado. Então, a decisão de que o evangelho tinha que ser pregado foi uma decisão de Jesus. E quando Jesus decide que uma coisa tem que ser de um jeito, ela será daquele jeito. Agora, é claro, muito bom quando a nossa disposição combina com o plano eterno de Deus, aí dá tudo certo. Eu quero pregar, Jesus disse que o evangelho tem que ser pregado, olha que combinação perfeita. E por isso, estamos vivendo um tempo em que a incrementação da obra missionária, aliadas aos meios de comunicação modernos, nos dão a perfeita segurança de que o evangelho está concluindo a sua tarefa na terra. A pregação do evangelho está prestes a ser concluída. A Bíblia não fala de que haveria conversão do mundo. Jesus não disse, e o mundo inteiro vai converter. Não, ele disse, o evangelho será pregado, e será pregado para testemunho. Ele não disse que era para a conversão de todos os povos. Ele não alimentou essa ilusão de que o mundo vai converter e toda a história vai terminar com todas as pessoas submissas a Deus. Não, pelo contrário. O mundo vai rebeliar-se cada vez mais contra Deus. Mas o evangelho está cumprindo o seu propósito e ele é este grande sinal. Quinto, estava predito na Bíblia que durante a era da igreja, nessa trajetória da igreja do Senhor na terra, surgiria um contratempo não muito agradável dentro do cristianismo. E ele seria um grande sinal do fim. A apostasia no cristianismo. O que é apostasia? Primeiro a leitura. Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Jesus disse que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, falsos cristos. E por último, o anticristo. Essa situação de apostasia é um alerta tremendo para o nosso coração. Se você está em pé, cuide que não caia. O diabo continua sendo o tentador. E a Bíblia diz que há espíritos enganadores tentando seduzir o homem com falsas pregações, falsas doutrinas. Muito cuidado nesses dias finais. Não vá por sinais. Não ande por operação de coisas espetaculares. Você tem que conferir a palavra dos que pregam com a Bíblia. Você tem que estar sintonizado com a Bíblia. Você tem que conhecer a Bíblia para você não ouvir besteira por aí e sair seguindo.
Os falsos estão por toda parte. Aliás, os grandes falsos profetas que hoje existem no Brasil são líderes das maiores denominações que existem. Estão na mídia, detêm o poder da comunicação, fazem um prosélito forte, conseguem passar uma ideia de que pertencer ao grupo deles é o maior sucesso que você pode ter, mas eles não são legítimos, eles não têm piedade, eles não servem a Jesus de verdade, eles são falsários e gostam de fazer negócio com sua fé. O Deus deles também é o dinheiro. Eles farão negócio de vós por avareza. Eles desprezarão a graça de Deus, mas continuarão religiosos, continuarão atraindo seguidores e enganando multidões. No final, o que eles fazem e o que eles pregam nunca muda um homem para Deus, nunca traz santidade de vida, nunca toca o coração para transformá-lo, mas faz do homem um religioso acomodado que acha que porque vai para um movimento religioso e consegue alcançar alguns resultados financeiros, é o suficiente para ele. Nós não estamos aqui para juntar tesouro na terra, nós estamos aqui para juntar um tesouro no céu. Então ninguém pensa em procurar uma igreja, em adotar uma fé apenas para resolver problemas financeiros. Quando você dá toda a sua vida para Deus, a Bíblia diz que Ele te dá o que você precisa, Ele cuida de você. Não faças negócios com Deus, queira Deus para ser seu salvador, para ser aquele que salva a sua alma da condenação do inferno. Isso é que é o mais importante. A apostasia dentro do cristianismo é um apelo para nós retornarmos, para nós voltarmos ao que Judas, o irmão do Senhor, escreveu. Judas disse: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu creio que Deus me deu a fé perfeita. Deus deu para você também. Fé perfeita em Deus, a fé salvadora, a fé que vai nos permitir estar ligado com Jesus até entrarmos no céu. Mas Judas diz: porque introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Qual é o seu interesse em seguir Jesus? Você entende que Ele veio para salvar você do seu pecado? Você entende que Ele veio para cancelar sua transgressão perante Deus? Se Ele salvar a sua alma da condenação eterna, mesmo que você vive aqui neste mundo se arrastando, sofrendo, tendo dificuldade, você terá o céu como garantia. Agora não adianta nada você escolher um caminho aí que te dá alguns resultados imediatos neste mundo, mas nunca, jamais te garante a entrada no céu. Sua vida é transformada. Jesus está todos os dias movendo o seu coração para separar do pecado, do mundo. Pecado para você é uma coisa simples ou uma coisa grave? Isso te incomoda? O mundo te perturba? Você gosta da comida que está aí ao seu redor, que o mundo te oferece? Você assenta na roda dos escarnecedores e fica feliz? Se for assim, procure ter um encontro com Jesus enquanto é tempo, porque do contrário você morrerá no seu pecado. E o último sinal, esse é maravilhoso, termino com ele. Paulo disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
Preste atenção nessa palavra. Paulo disse: seremos arrebatados. O sinal aqui chama-se o rapto da igreja, da noiva. Arrebatado aqui é uma palavra grega que vem da palavra arpazo, ladrão, aquele que furta, aquele que leva, aquele que tira. Jesus vem para tirar a sua igreja deste mundo. Ele vem em uma ação enérgica e rápida para dar um livramento, porque quando Deus desencadear o seu juízo, não haverá lugar nenhum neste mundo para se esconder. Então Ele vai tirar os seus dessa terra. Muito breve vai sumir deste mundo uma multidão de pessoas. Muito breve nós sumiremos daqui. Não tem saída para a direita, para a esquerda. Vou para os Estados Unidos, vou ficar no Brasil, vou fazer isso, fazer aquilo. Não tem saída, meu querido. Para todo lado que você vai, a terra está contaminada. Por isso a Bíblia diz que Deus não vai deixar nem raiz e nem ramo, porque está tudo contaminado pelo mal. Você sai do Brasil, vai para a Europa, o pecado lá está pior. Você vai para os Estados Unidos, está mais aprofundado ainda o erro. Aonde nós vamos escapar desse mundo mal? Nós vamos escapar dele pelo arrebatamento. Mesmo o Senhor descerá do céu, nós seremos tirados deste mundo, num abrir e fechar de olhos. As últimas palavras: não resta mais tempo, o Senhor está à porta. Este estar à porta, primeiro Jesus esteve à porta quando Ele nos alcançou como filhos e como servos. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, com Ele serei, Ele comigo. Nós ouvimos, graças a Deus, que Ele esteve à nossa porta, e nós abrimos a porta e Ele entrou. Agora a segunda vez que Ele está à porta, já não é mais para nos tornar filhos, já somos filhos. Ele está à porta para nos levar. A Bíblia diz: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ame mais do que você puder a palavra de Deus, ame Jesus. Faça tudo ao contrário que o mundo está fazendo. Você quer andar com Deus? Faz tudo ao contrário que o mundo está fazendo. Goste exatamente das coisas que o mundo não gosta. O mundo não gosta da Bíblia? Você gosta. O mundo não quer Deus, evita Deus? Você abraça Deus. Eu quero Deus, eu amo a Deus. O mundo quer palavrões, o mundo quer sensualidade, quer pecado? Você corre dele, sai de perto. Vem servir a Deus e dizer para Deus: Senhor, eu quero viver uma vida santa, pura. Eu quero ir para um lugar onde tem santidade e pureza. Irmão, o mundo está vivendo achando que Deus tem que obrigatoriamente levar eles para o céu. E eu não canso de voltar a essas colocações. O céu é um lugar de pureza e santidade. Quem está carregado de ira, de sensualidade, de pecado, não vai para o céu, porque se for para o céu, ele vai sujar o céu, ele vai macular o céu. Se entrar um só desse jeito no céu, o céu não será mais céu. Então é preciso ter uma transformação aqui, porque ninguém vai poder levar daqui essa bagagem do pecado, do homem carnal, do homem impuro, do homem que gosta de coisas erradas, mentirosas, enganosas. Ele não pode entrar lá com essa bagagem. O caminho é estreito. Solta a bagagem, deixa Jesus tomar você nas mãos dele, te carregar, te levar, te introduzir um dia no céu. No arrebatamento, Paulo disse: o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós vivos seremos transformados e formaremos o mais glorioso cortejo, o mais lindo desfile do universo, e seguiremos com o Senhor para o lar da glória. Vamos ficar de pé. Queremos estar com Jesus. Deus nos deu um coração santificado. Deus nos deu uma natureza santificada. Não pare diante de coisas que Deus abomina. Não perca tempo com coisas que não está dentro da vontade de Deus. Tenha amor à sua alma.
A sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus morreu por ela. Não brinque de ser crente. Pague o preço, renuncie, dobre-se diante de Deus, vai chorar aos pés de Jesus. Jesus já nos deu tudo que diz respeito a uma vida de piedade, para estarmos um dia com Ele. Ninguém pode dizer: eu não pude dedicar a Deus, eu não pude consagrar a Deus, porque eu era fraco, era isso, era aquilo. Você é fraco, mas o Espírito Santo que Ele deu para você é forte. Ah, mas minha mente, minhas imaginações. Coloque as suas imaginações debaixo do senhorio de Cristo. A Bíblia diz: levando todo entendimento à obediência a Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Você tem que dobrar diante de Jesus e dizer: Jesus, eu rejeito o mal, eu rejeito aquilo que meu coração às vezes pede, eu rejeito, o Senhor é Senhor, o Senhor é absoluto, o Senhor é dono da minha vida, eu rejeito, eu abomino isto. Mostre para o diabo de que lado você está. Tem muita gente brincando com o diabo, fazendo a obra dele, dizendo que é de Deus, que a pessoa é de Deus, e fazendo a obra, gostando das coisas dele. Não se confunda. Se você é filho de Deus, você tem que gostar das coisas que Deus gosta. Você tem que querer as coisas que Deus quer. Tem que mudar. Não tem que mudar muita coisa não. A Bíblia diz que tem que nascer de novo, começar tudo de novo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Jesus, nós oramos neste momento para que esta palavra de santificação, de alerta, de avivamento para os nossos corações alcance nossas vidas, a vida de nossos irmãos, nossos amigos. Alcance pessoas em toda parte da terra, que o Senhor possa mover os corações, atrair os homens para perto de Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, nós oramos por todo, abençoando aqueles que compreendem a mensagem de Deus, entendem o chamado do Senhor, cujo coração está aberto, cuja mente está pronta para ouvir a voz do Espírito Santo. Nós oramos, Pai, entregando em Tuas mãos, rendendo diante de Ti. Recebe nossa adoração, nossa entrega, nossa vida, Pai.